Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 3 de junho de 2026, quarta-feira. Hoje é memória de São Carlos Aianga e companheiros. Nos anos de 1885 a 1887, uma centena de cristãos, entre os quais alguns anglicanos, foram vítimas da perseguição em Uganda. Carlos Aianga foi exemplo para seus 12 companheiros, alguns deles apenas batizados e muito jovens, todos felizes em associar o seu sacrifício àquele de Cristo em Kampala, em 3 de junho de 1886. Outros sofreram martírio em datas diferentes. Carlos e os 21 companheiros são os primeiros mártires da África Negra. Irmãos e irmãs, nosso Deus é o Deus que nos conduz, nos guia e nos salva. Por isso, nele colocamos nossa vida e esperança. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é procurado pelos saduceus, um grupo judaico que negava a ressurreição dos mortos, sustentando que após a morte não há continuidade da vida. Para colocá-lo à prova, apresentam-lhe um caso complexo baseado na lei do Levirato, Deuteronômio 25:5, que trata do casamento de uma viúva com o irmão do falecido. Jesus responde-lhes questionando a ignorância deles acerca das Escrituras e do poder de Deus. Ele afirma que Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, mostrando que a vida eterna transforma radicalmente nossa compreensão da existência e que para Deus a morte não tem a última palavra, e acrescenta que quando os ressuscitados forem como anjos do céu, não haverá casamento, pois a vida eterna transcende as relações terrenas. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida no mundo que há de vir não será a repetição desta vida transitória. Não haverá mais morte, nem novos nascimentos. Os ressuscitados não se casarão, diz Jesus, serão como os anjos no céu. Não sabemos o que são os anjos no céu, mas sabemos o que é não se casar. Aqui vivemos uma relação de família importante. Lá as relações serão outras, porque estaremos mergulhados nas relações de Deus. Como será? É preciso esperar. Jesus afirma que a vida continua e que vamos ressuscitar. Podemos não compreender, mas acreditamos porque cremos nele. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e perguntaram para confundir Jesus de quem seria esposa, mulher, que enviuvara 7 vezes. A vida continua, não se repete. Cremos em Deus, cremos na vida eterna e esperamos um dia participar da vida junto de Deus. Meus irmãos, os saduceus eram judeus observantes da lei, mas que não acreditavam que na pessoa humana houvesse algo de espiritual. Por isso não acreditavam que houvesse vida depois da morte. A resposta de Jesus vai mais longe do que eles esperavam. Se acreditamos na existência de um Deus que nos ama, não somos simples seres materiais. Existe em nós um espírito que vive para sempre. Celebramos hoje São Carlos Aianga e muitos outros mártires ugandenses que com ele deram a vida em nome de Cristo. O povo do continente africano
sofreu durante séculos o tráfico de escravos e as invasões colonizadoras. Assim, o cristianismo não era bem visto, pois formava a consciência para a dignidade e a liberdade. Os convertidos foram perseguidos, decapitados e queimados. Eram cristãos católicos e anglicanos. Com o exemplo de São Carlos Ayang e seus companheiros, busquemos defender os necessitados e lutar contra o preconceito que exclui e que mata. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei benigno que o campo da vossa igreja, regado pelo sangue de São Carlos Ayang e seus companheiros, produza para vós sempre mais abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Adorar-te e encontrar-te em teu altar e encontrar-me a mim, a verdade que sou eu. Contemplar o teu olhar em meu pobre olhar e entender que nada sou diante de ti. Adorar-te e encontrar-te em teu altar e encontrar-me a mim, a verdade que sou eu. Contemplar o teu olhar em meu pobre olhar e entender que nada sou diante de ti. Meus desejos e anseios por ti em minha alma adentrar, meus pensamentos, razões que se dobram perante o teu amar, que me faz ver mais além do que os olhos podem ver, sob véus desse amor, seu mistério de luz. Não há nada maior do que esta presença me embalar. Os meus tormentos, sofreres e angústias aos teus vão se juntar. Tudo pra te consolar. Imolado quero estar, estando unido a ti, no sacrifício da cruz. Adorar-te e encontrar-te em teu altar e encontrar-me a mim, a verdade que sou eu. Sou eu. Jesus Cristo, nosso Senhor, adoramos-te com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. O Senhor é o Verbo de Deus. E essa verdade penetra e penetrará em nossa alma cada vez que te comungamos. Custe até o nosso próprio sangue. Vamos declarar ao mundo que tu és o Verbo de Deus, o Santíssimo Sacramento, nosso alimento, nossa vida, nossa esperança, nossa alegria. Te adoramos, Jesus Cristo. Adoramos o Verbo em cada tabernáculo
do mundo. Adoremos o Verbo na Igreja de Deus, santa e católica. Adoremos o Verbo nas mãos do sacerdote de Deus. Adoremos o Verbo no nosso coração. Adoramos o Verbo unidos ao esplendor da glória dos céus. Jesus Cristo, Senhor.